Olá, tudo bem? Meu nome é Tom Cabello, a gente está aqui hoje em Itapuã para conversar sobre o samba da Bahia e o samba de Salvador. Esse é o Festival Palavras e Maravilhas, Brasil-França, e hoje aqui eu estou na presença do Pedrão Habib e do seu Regis de Itapuã. Duas figuras importantíssimas quando o assunto é samba e é samba aqui na Bahia, viu? Pedrão, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, Tom Cabello. Prazer estar com você aqui. Mestre, seu Regis, como é que tá? Tudo beleza, tranquilo? Tudo graças a Deus. Um prazer também estar com você. Perfeito. Só para lembrar, a gente está aqui, hoje a gente está em Itapuã, a gente está do lado do Centro Cultural Espaço Rumo de Vento. Espaço Cultural Rumo do Vento. Isso. Que é um espaço que fica aqui, bem perto aqui da casa do seu Regis. É o quintal da sua casa praticamente? É, com certeza. É certo. Isso aí, esse quintal já existe há muito tempo, existe quase 40 anos. 40 anos de Quase história. está perto de 40 anos. Assim. Espaço aí. Acho que não me lembro assim bem quando foi criado esse Rumo do Vento. E tem uns 5 anos aí que a prefeitura resolveu fazer uma requalificação aqui na praça, e demoliu o espaço, tá vendo? Sim. E aí os amigos se juntaram e começaram a protestar e conseguiram reerguer de novo o Rumo do Vento, tá vendo? E agora virou um espaço cultural. Porque antigamente era um comércio que a gente fazia o samba, mas agora é só um espaço cultural. Então também aqui, para vocês terem uma noção, então, aqui além de ser um espaço cultural, é um espaço de resistência. Tá? E sempre esses 40 anos com samba. Sempre teve música, não era assim não, mas você era diferente, quando chegou, era batido aí na caixa de fósforo, batido na mesa, fazendo música, apresentando aí os meus amigos, isso aí foi atraindo o pessoal, sabe? E depois, aí começamos a fazer samba e coisa e tal, e chegou a esse ponto que estamos aqui agora, que atraímos aqui muita gente de várias partes de Salvador, vem para aqui, para o samba, tem samba. Mas para o Brasil também, né? Do Brasil, Tem gente de todo lugar que vem para cá. Vem pessoas até de fora daqui de Salvador, que aqui da perspectiva. Então, tornou-se um espaço muito importante. Então, pegando esse gancho aqui desse samba, Pedrão, esse samba aqui ele acontece, qual que é a periodicidade dele, nos dias de hoje, né? Porque a gente sabe que 40 anos de história tem muita coisa para a gente falar, né? Bom, depois que ele se transformou no espaço cultural, como o senhor Regis disse, antes era um bar, né? Que ele tomava conta do bar, ele fazia as coisas aí, era uma coisa que não tinha uma programação assim regular, né? As coisas aconteciam meio que espontaneamente. Quando começou, a partir do momento em que ele se transforma no espaço cultural, a gente tem um coletivo agora que toma conta do espaço. O Regis continua na presidência desse coletivo, mas tem um grupo de pessoas aqui, moradoras aqui na Redondeza, que organizam essa programação. Então a gente tem o Samba da Resistência, que é esse samba que fala dessa resistência, justamente pelo espaço estar de pé hoje, é porque houve resistência da comunidade, então é por isso que chama Samba da Resistência. Então esse samba é uma vez por mês, né? Mas tem outros eventos que acontecem aí. A gente, por exemplo, teve, até antes da pandemia, a gente vai retomar novamente, o Cine Clube. Né? Então uma vez por mês a gente passava um filme na praça também para a comunidade, depois fazer uma roda de conversa, convidava alguém que participou do filme para poder conversar com a gente. E tem o Samba das Mulheres, que elas fazem de vez em quando, não é muito regular, às vezes 2 meses, 3 meses elas fazem o samba, enfim, é um espaço que acontece diversas ações. Legal. E até para quem está vendo aqui a live agora, quem está vendo, é tão integrado aqui, a comunidade, vocês perceberam que o consenso coletivo lutou para preservar esse espaço, e a gente está aqui bem no meio, então o pessoal está passando, fazendo as suas coisas, indo para casa, voltando da escola. Se você está ouvindo aqui esse ambiente, é isso mesmo que a gente está do lado aqui, vivenciando isso. E a gente está passando um pouquinho dessa vivência para vocês, tá? Então, senhor Regis, aproveitando esse ponto, quanto tempo de samba já, seu Regis? Quanto tempo de samba e quantas músicas já? Essa outra curiosidade. Rapaz, eu não sei assim, não, porque contei até 319. Depois não contei mais não. Isso já faz tempo. Já teve.
Então deixei de contar. E isso aí, o samba também já tem muito tempo, né? Porque desde novo que eu componho. E o samba era diferente, o samba era no balcão, né? De bares, quando eu chegava, batendo no balcão, coisa e tal. Isso aí eu fui alimentando e coisa e tal, e depois eu fui me fortalecendo mais, né? Ganhando mais conhecimento, e a coisa já estou ganhando rumo. E aí já fui, graças a Deus, já teve alguns artistas que já gravaram minhas músicas, né? E o samba passou a ser visto de outra maneira, com mais atenção, né? O pessoal passaram a ter mais atenção no meu trabalho. Era complicado fazer samba assim, por aqui? Não, aqui nunca foi complicado, porque às vezes a gente até ajudava, né? Chegava em um estabelecimento comercial, comecei a fazer samba, atraía mais clientes, e até o proprietário do estabelecimento gostava, né? Porque a gente sempre fizendo samba com respeito, né? Sem criar algazarra, nem desordem, né? Então tudo isso atraía. Uma festa grande, né? Uma grande celebração. Falando assim de samba também, que você também é sambista e já tem bastante tempo, né, Pedrão? E aí, como é que é? Você veio para Salvador, né? Você não chegou aqui. Como é que foi, por exemplo, vir para Salvador, conhecer seu Regi, trabalhar com samba, saber do samba do Recôncavo, que a gente também conhece tanto, né? Apesar das pessoas acharem muitas vezes que o samba foi do Recôncavo, que não ainda é, né? Que não existe. Como é que é esse... Bom, eu sou de Mogi das Cruzes, de São Paulo, né? Mas esse ano, deixa eu botar um silencioso, aí a gente repete, tá? Repita a resposta. Posso me levantar um minuto? Eu vou essa Isso. Bate-bola da gravação é esse? Agora que eu mexi, eu abro uma novela. Agora que eu falo de ele, tá tentando comparar, ele comparou na nossa época e hoje. Então, eu sou de Mogi das Cruzes, né, de São Paulo, mas esse ano agora, começo desse ano, completou 30 anos que eu estou na Bahia. Então, passei mais tempo daqui na Bahia do que na minha cidade, né? Então, eu me considero baiano, de alguma maneira. Sim. Né? Mas eu já fazia samba lá, né? Antes de ir para cá, eu já fazia samba, eu tive grupos de samba lá. Sempre, desde pequeno, minha mãe sempre gostava de ouvir samba, então tem essa formação do samba que eu agradeço muito ao ambiente familiar, né? Que me trouxe para o ouvido e me fez gostar de samba. Então, desde moço, assim, eu sempre, mais jovem, eu sempre praticava samba lá em São Paulo, fazia samba, ia para as rodas de samba. Quando eu cheguei aqui, a gente começou a aprofundar mais isso, encontrar as pessoas, né? A gente está aqui na Bahia, se respira o samba, né? Em toda parte. E aí eu comecei a me interessar pelo recôncavo baiano, que eu sabia dessa força que tem, né? Essa potência que tem no recôncavo baiano, essa profundidade, uma coisa ancestral, que está, como você bem disse, está até hoje lá, né? Não é uma coisa do passado, é uma coisa que está lá hoje. Você vai hoje lá e encontra os mestres, sambadores, porque lá no recôncavo não é sambista, é sambador. Né? Sambador e sambadeira, é um termo próprio que eles usam para identificar a pessoa que faz samba. Então, você vai lá e encontra os sambadores antigos ainda fazendo aquele samba daquela maneira mais ancestral mesmo, né? Então, tudo isso foi também, fui colocando na minha bagagem, né? Como músico. E aí eu tive a felicidade de conhecer seu Regi no dia do meu aniversário, eu sempre falo isso. Foi um dos melhores presentes de aniversário que eu já recebi na vida, foi conhecer seu Regi. Um dia de lua cheia, que estava tendo um sarau ali na beira da lagoa, estava uma noite bonita. E eu não falei para ninguém que era meu aniversário, eu fui para lá e tal, né, conheci seu Regi, e a gente, isso já faz acho que uns 20 anos, e de lá para cá a gente tem uma amizade assim que eu considero uma das minhas. Foi 2004, vai fazer 20 anos, foi 2004. Então, e aí a gente tem uma relação muito boa que eu assim, fico muito... Sou privilegiado de ter seu Regi como amigo, né? A gente tem uma amizade muito sincera. E além disso, nós somos parceiros, né? Nós temos aí umas 10 músicas. Isso é um privilégio, né? Quem não sabe, seu Regi, assim, quem tem o prazer de conhecer, estar presente aqui, é algo assim fantástico, viu, Regi?
Eu entendo, também a humildade dele é muito interessante, porque é uma figura que você vê assim, por exemplo, eu vi aqui no espaço, no Samba da Resistência, no final do ano passado, né? E eu vim a primeira vez e agora sempre eu vou procurando lá, quando que vai ter de novo? Porque a energia que tem, o senhor, por exemplo, é muito generoso quando você está no samba, você convida muitas pessoas, abre espaço, né? O samba é isso, essa integração. Com certeza. A gente tem que respeitar e dar oportunidade a todos, né? Porque eu agradeço a todos que me deram essa oportunidade também, né? Porque quando eu chegava, eu às vezes estava com vontade de cantar e eu achava sempre alguém que me dava a oportunidade de cantar, me chamava. Então isso a gente tem que preservar e tem que convidar as pessoas também, que é para a gente sempre estar unido ali, se fortalecer, né? Sim. E fortalecer o samba, né? Fortalecer o samba o máximo que a gente puder. E você vê, por exemplo, você tem uma história com samba muito bonita, né? Você tem alguns discos gravados também, né? Eu tenho um disco gravado, agora um CD que foi gravado agora em 2020, foi lançado 2021 foi lançado 2021 com vários parceiros, né? Eu aproveitei e contemplei os meus parceiros participando dessa faixa desse álbum. Sim. Então teve uns 5 mais ou menos, foi Pedro Amigo, Amadeu Alves, Cuca, Roberto Ribeiro e Roberto Ribeiro teve mais um. Roberto Ribeiro, Cuca, Amadeu. Parceria, acho que era só. Parceria Foi só Roberto Ribeiro, foi 4. Aproveitei e convidei para participar desse CD, para melhorar mais e também uma questão de respeito pelos parceiros, porque eles têm me ajudado muito, né? Têm me ensinado muita coisa, né? A gente troca muitas ideias, né? Eu ensino, ele me ensina e a gente vai crescendo. E essas 300 músicas nem todas estão gravadas assim. Não. Isso eu consegui gravar, até agora eu consegui gravar, agora eu gravei 13, depois gravei 4 com aquele samba da Bahia, né? Com Giga de Ogum e Valmir Lima. Gravei 4, Gravou 3 comigo nos meus dias, gravou 3. Gravei uma com Barlavento também. Teve um grupo lá de Minas Gerais, Zé da Guilmar, gravou também uma música minha. Juliana Ribeiro gravou. Tem uma menina lá de São Paulo também, não sei o que Moreira, como é? Adriana Moreira também gravou uma música minha, que coisa tá. Margarete Menezes gravou também uma música com as Ganhadeiras. Com as Ganhadeiras tem 3 músicas no CD das Ganhadeiras. Dá quase umas 20 músicas, eu acho, já gravadas suas, viu? Talvez Por aí, até um pouquinho menos, mas por aí. Eu não sei, talvez até mais. Mais? Eu acho que sim. Porque isso aí só 13 com 4, 17. Não é? Aí tem Juliana Ribeiro, Barlavento, Zé da Guilmar. Tem mais de 20, dá mais de 20. E ainda tem a menina lá de São Paulo. E até Viola de Doce gravou. Eu não falei, não. Sim. É legal assim, a gente tem uma coisa que é legal, né? Que o senhor tem essas músicas gravadas, mas são 300, né? Então a gente. 300 que até quando o senhor conseguiu contar, 300 de Isso faz tempo. Deve ter mais umas 300. Mais umas. Mas você vê como a gente, às vezes, vira uma tradição que a gente vai passando por um vai cantando pro outro, exatamente porque muitas vezes a gente não tem essa condição de gravar, né? Também tem essa questão de uma resistência, uma luta nesse sentido, né? Para manter, você tem que sempre ter o samba, porque A história do samba é essa, né? Assim, muitos sambas, eles atravessaram o século todo, 20, 21, e jamais foram gravados. São sambas que são traduzidos pela oralidade, né? A coisa da cultura popular. Um vai passando para o outro, vai aprendendo, vai levando para frente. Então, o samba sempre
fez parte. Você vai no Recôncavo Baiano, a maioria dos sambas que são cantados lá não são gravados. Mas todo mundo conhece, todo mundo canta. Em vários lugares, várias comunidades diferentes, o pessoal canta. Porque é essa cultura da oralidade, que é forte, uma maneira de resistência mesmo, como você disse, né? Assim, por exemplo, quando eu me lembro de vir aqui, eu lembro de duas músicas que ficaram muito assim na minha cabeça, né? Primeiro é uma que começa assim: papai era pescador, mamãe lavadeira. Então, aí, isso também, além de ser uma música muito legal, ela vai mostrando um tempo de Itapuã diferente. A gente vai conseguindo ter esse registro também, né? Vai lembrando das coisas que o senhor passou na vida, e pra gente é muito rico de saber dessa história. Que além de ser um relato, além de ser um samba. Eu, graças a Deus, rapaz, tem algumas músicas que conseguem tocar nas pessoas. Eu, há uns 15 dias atrás, eu fui para um bate-papo aí com o pessoal da faculdade que Pedrão me convidou para coisa e tal, e eu fiquei surpreso com aquela menina. Ela se emocionou, ela chorou, né? Rapaz, chorou mesmo, inconsolável, né? Aquele choro inconsolável com a música. Eu nunca esperava que ela... Eu não sei o que ela viu naquela música. É a minha caminhada. Quando eu comecei com a minha caminhada, a menina abriu o bico, uma moça, né? Era muito... Começou a chorar, que eu fiquei preocupado. Aí tive que parar e depois estava conversar com ela. Para depois cantar. Não posso nem imaginar o que ela sentiu naquela hora com a música, o que é que ela pensou naquela hora com aquela música. Minha caminhada, que eu acho que é uma música muito bonita. Essa música, eu comecei a fazer essa música e pensando nas dificuldades que a gente encontra na vida para chegar até um determinado topo, né, da vida. Então a gente passa por muitas coisas. Pode ter dinheiro, pode ter o que for, mas o cara passa por... Canta um trechinho aí, a capela mesmo. Cantando eu fiz a minha caminhada, estrada longa, mas nem percebi. Cantando eu também subi ladeira, despenquei na ribanceira, juro quase morri. Cantando fui seguindo a minha estrada, hora doce, hora amarga, mas também não desisti. Cantando e cantando, mas foi cantando que eu cheguei aqui. Cantando e cantando, mas foi cantando que eu cheguei aqui. Cantando, fui fazendo serenatas, fui varando madrugadas, muitas noites sem dormir. Cantando, imitando a passarada, ia com a rapaziada, querendo me divertir. Cantando, fiz um monte de poesias, intimei de uma alegria, a não se afastar de mim. Cantando e cantando, mas foi cantando que eu cheguei aqui. Olha eu aqui, cantando e cantando, mas foi cantando que eu cheguei aqui. Olha eu aqui. Oh, maravilha! Vocês estão vendo que isso aqui é um bate-papo, mas é quase um convite para você vir aqui ver o samba. E só essa prévia aqui já dá para saber. Não é à toa que eu estou vendo aqui direto, porque é maravilhoso. E a música tem essa coisa da pessoa conseguir se identificar, né? Da pessoa ter essa... O samba é muito próximo do nosso dia a dia também, né? Ele tem essa questão de retratar o que a gente pensa, né? E eu, graças a Deus, tenho feito muito samba, né? Baseado no dia a dia, né? No dia a dia. Essa Papai Pescador também é baseada no dia a dia. Tem Lição do Malandro, né? Lição do Malandro também é baseada no dia a dia. Lição do Malandro, essa música eu ia fazer para uma mulher, né? Que eu conheci, uma senhora. Eu conheci, ia fazer para ela porque ela me convidou para conhecer um centro cultural em Mussurunga. Eles iam gravar um CD, e se ele me conhecesse, com certeza ele ia gravar minha música. Estava falando, mas só que eu não acreditei em nada que ela estava falando, não sabe mais. No dia que ela marcou, eu não fui, ela não foi também, e eu não fui, ela não foi, nunca mais falou nada, né? Chega ali, nunca mais tocou no assunto, então não estava acreditando nada que ela estava falando. Aí, e eu
conhecia um camarada que vivia com ela, o companheiro dela, né? Aí, um dia o companheiro dela estava lá bebendo com ela em um outro espaço, um comérciozinho, né? Daqui a pouco o cara chegou, e eu comecei a fazer a música com ela, e digo assim, você matou. Aí até ia com ela, você matou. Encontro comigo, mas eu nem liguei, porque na verdade só acreditei que o papo fajuto era para me enganar. Você falou que na terça-feira, 10 horas do dia, comigo encontrava em frente à padaria. Não compareceu, nem me deu valor, pensa que me enganou. Até aí foi com ela, né? Sim. Ainda tem. Aí até com ela. Aí quando o camarada chegou, o companheiro dela chegou lá no movimento, estava trabalhando, chegou todo sujo, molhado de cerveja. O que é, Pedrinho? Eu disse, a mulher, rapaz, ele se estralou comigo e jogou esse copo aqui de cerveja na minha cabeça, a mulher dele. Sim. Eu não vou mais brincar com essa criatura, não. Ela jogou um copo de cerveja na cabeça do cara. Aí deixou de ser pra ela a música, né? Não era Aí mais já pra mudou ela. um pouco, Aí mudou, né? mudou o sentido. Aí eu mudei, digo, você saiu. No dia seguinte, você está vendo lua de mel em um grande hotel. Aquele disse. E você? Não é aí não, digo, você marcou. Encontro comigo, mas eu nem liguei, porque na verdade só acreditei que o papo falhou. Era para me enganar, você falou. Que na sexta-feira, 10 horas do dia, comigo encontrava em frente à padaria. Não compareceu, nem me deu um alô, pensa que me enganou, você saiu. Zombando até me chamou de babaca. Em compensação, eu ganhei sua mulata. No dia seguinte, estava em lua de mel, em um grande hotel, e aquele que quis. Que você guardou em sua geladeira, eu comi quase tudo, regada a cerveja, passei do limite, quase me senti mal. Tomei o seu sorrisal, não pense, menina. Que cabelo branco é sinal de otário. Estou lhe esclarecendo, provando ao contrário de tudo aquilo. Quando você pensou que me enganou, não pense, menino. Que cabelo branco é sinal de otário. Estou lhe esclarecendo, provando ao contrário. Sua malandragem comigo falhou, você marcou. Eu não dei o sentido da coisa. Muito Então, bom. E você, o que você está falando, às vezes parece que eu já vi uma situação dessa. Literalmente, assim, a gente, por isso que é tão próximo, né? Mas o seu Regis, ele é um cronista, né? Um cronista Isso. mesmo, né? Na acepção mais pura da palavra, né? Os sambas dele são crônicas da vida cotidiana, da vida aqui de Itapuã, de outros lugares, ou coisas que ele imagina também, mas são crônicas belíssimas. Isso aí não é brincadeira, não. Poxa, é muito bom saber. E uma outra coisa assim, né? Outro ponto que eu ia falar, Pedrão, aproveitando esse gancho, Itapuã é um dos berços do samba aqui de Salvador, mas tem outros pontos aqui de Salvador que também o samba sempre tem muita tradição, né? A gente tem, por exemplo, o Garcia, né? Que é um dos bairros também onde tem um movimento forte do samba, lugar de nomes como Riachão, que é do Garcia, Roque Ferreira, é do Garcia, tem uma série de sambistas, Muniz do Garcia, Almiro, então assim, por exemplo, um bairro próximo do centro ali, que tem essa tradição, né? O próprio centro histórico, né? É um lugar também, a Cantina da Lua, que fica no Pelourinho, uma referência importante para o samba, né? O Bar do Batatinha, que fica nos Aflitos, aquela região central toda, né, de Salvador, sempre tem uma tradição. Hoje nem tanto, se bem que alguns bairros o Batatinha voltou agora, sim, o Bar do Batatinha voltou. Então, mas o centro da cidade, Itapuã sempre foi essa referência também, né? Mas o samba está espalhado na cidade inteira, né? Hoje em dia ele está espalhado na cidade inteira. Porque é legal também de falar assim que a gente dá esse destaque para Salvador nesse aspecto, né? Por exemplo, no carnaval aqui, a gente tem uma escola de samba aqui em Itapuã, né? Lógico que a gente tem moldes diferentes, mas só para todo mundo entender que aqui o samba não foi, ele tá muito vivo. Por exemplo, o seu Regis continua compondo, né, seu Regis? Graças a Deus. Né? Tem mais gente compondo agora, está na atividade. E, por exemplo, se o pessoal ficar curioso, tem como escutar as suas músicas? Tem sim. Nas plataformas digitais você procura, né? Isso, esse disco que ele se referiu chama-se Minha Caminhada, né? O nome dessa música que ele cantou, o nome do disco é Minha Caminhada. Sim. E eu tive o prazer de produzir, de fazer a
direção junto com o Amadeu Alves, ele fez a direção, os arranjos, e está junto com Maria Pinheiro e André Carvalho, né, que são também as pessoas que produziram o disco. Então esse disco está em todas as plataformas digitais. Minha Caminhada, procura lá que você vai encontrar 13 músicas do Seu Reggae. E nesses outros discos que ele falou, né, de Juliana Ribeiro, e o Samba da Bahia também. O Samba da Bahia. Samba da Bahia então tem alguns discos que você pode encontrar as músicas do Seu Reggae nas plataformas digitais. Perfeito. Pedrão, e a gente também pode ouvir os seus discos, suas músicas? Sim, também nas plataformas. Eu lancei já 5 discos autorais. Né? Samba de Botequim 1, Samba de Botequim 2, o Festa no Botequim, que foi junto do grupo Botequim, do qual eu fazia parte. Eu fiz parte durante 15 anos do grupo Botequim, hoje não estou mais. Reviravolta, que foi o último que eu lancei agora durante a pandemia, 2020, Reviravolta. E tem o outro, Canto ao Meu Povo. Então são 5 discos que eu lancei, todos com minhas músicas. Perfeito. É importante que depois eu vou colocar lá nos comentários aí da live, tá? Para vocês saberem, para vocês poderem ouvir, para entender o samba que está por aqui sendo feito, né? Essa tradição tão bonita aqui. É um bate-papo bem curto aqui para a gente conversar, e é quase um bate-papo convite, porque é para ouvir o Seu Reggae, para ouvir o Pedrão, e para visitar Salvador tem que visitar Itapuã, né? Com certeza. Vale a pena, né? Porque aqui tem, inclusive, além desse espaço aqui, o samba que nós temos aqui, o samba da Resistência, tem um samba também no mercado, que é um espaço muito bom. Né? Tem o samba lá de Marquinhos Paulista, né? Tribuna Livre do Samba. Tribuna Livre do Samba. Tem Soninha aqui atrás, uma outra barraca que também tem samba. Soninha também. Tem vários pontos de samba em Salvador. E também eu faço parte das guiandeiras de Itapuã também. Eu comecei com as guiandeiras. Vou até mostrar um CD, um LP, não sei se você viu. Já vi, LP grande. As guiandeiras. Aí, as guiandeiras, que nesse LP tem 3 músicas mesmo. Então a gente pode ouvir em CD, em LP e nas mídias digitais. O Seu Regis está em todos os pontos. E ao vivo também, né? Que é melhor, né? Assim, falando assim desse jeito, porque a gente, por exemplo, quando você ouve de um bairro, por exemplo, Itapuã, às vezes a pessoa fala só da orla, mas esquece o bairro e as pessoas que moram. Não, lógico que o mar é maravilhoso, a Lagoa de Abaeté a gente não tem nem palavras para descrever, mas as pessoas que estão aqui são tão importantes quanto as que estão e as que foram já também. Sim. Não é? As que fizeram. É por isso que eu faço música agora. Pedrão também está fazendo música, falando das pessoas que já foram, as pessoas importantes daqui. Tá entendendo? A gente fala sempre nesse pessoal, a gente não pode deixar morrer esse pessoal. Na verdade, a Dona Cabocla, como tinha um espaço cultural ali, Dona Cabocla, uma senhora muito alegre, Morreu com mais de 100 anos, fazia a samba na casa dela, que era uma maravilha, de samba, né? é certo. Então, esse pessoal a gente tem que falar. A gente está falando aí sempre. Seria o samba um sinônimo da vitalidade? O senhor está com quantos anos hoje? Senhor? 80 anos, fazendo samba, falando, dando dica pra gente, compondo. Quando tá ali no samba, tá ali uma energia muito grande. Seria esse? Depois tem que agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus e cantar, né? Porque cantando a gente esquece a idade, esquece tudo. Eu tenho uma música que fala do Itapuã antigo, né? Que diz assim. Essa música talvez você tenha ouvido por aí no seu celular. Tá no disco também, sabe? Tá no disco? Tá no disco. Essa tá. Diz, meu Itapuã, moço, de tempos atrás, meu Itapuã, moço, não volta mais. Água na cabeça eu peguei na cacimba, com minha mulher e as minhas meninas. No instante eu enchia túnel e pulando. Tempo como aquele não volta mais não. Puxada de rede toda hora tinha. Mulher pra pescar, minha mãe dizia, o peixe é muito, não dá pra guardar. Eu vendo um tanto, do tanto vou dar. Meu Itapuã, moço, de tempos atrás, meu Itapuã, moço, não volta mais. Os brancos da cidade vinham passear. Às vezes inventava tomar banho de massa e com roupa de banho. Não estava não. Mucuinha
alugava maiô e calção, canoa na praça lotada de peixe. Se tocava o blues, seu moço me deixa. Era tanto peixe sem ter quem comprar, o jumento levava até no caçoar. Meu Itapuã, moço, de tempos atrás, meu Itapuã, moço, não volta mais. Dona Francisquinha, uma moça festeira, com todos falava e não tinha besteira. E Oswaldo Cunha era um curandeiro, o doutor da gente era Nelson Ribeiro. Meu Itapuã, moço, de tempos atrás, meu Itapuã, moço, não volta mais. A prosa tá boa, mas já tô chegando. Seu moço, desculpe se eu tô lhe batendo. Tem muitas histórias para te contar. Eu pegava a luva pra ir trabalhar. Eu Itapuã. A luva era a Marinete. A Marinete, que hoje é ônibus. Naquela época era Marinete e tinha apelido de Loba. E o pessoal daqui, eles pensavam que Itapuã não pertencia a Salvador. É por isso que quando chegava qualquer pessoa do centro, podia ser negro como fosse, mas ele chamava meu branco. Meu branco. Podia ser negro como fosse, mas se veio do centro, chamava meu branco. Ainda tem gente, se eu vivi, ainda chamava meu branco. E o pai de Adson, né? Adson, o pai de Adson, que é meu colega, agendeiro, ele tinha essa mania também de chamar o professor de meu branco. Ele deixou. Mas o pessoal tinha essa mania. Chamava todo mundo meu branco. Porque Podia ser negro como fosse, mas se veio do centro, meu branco. entendia que a cidade era uma coisa, tá para outra. É assim. Tinha gente que tinha casa de veraneio aqui em Itapuã, né? Morava em Salvador e vinha veranear. Tem até uma música do Anicinho que fala isso, né? Mas ele, às vezes, ele tinha alguns que tinha casa e tinha outros que alugava a casa. Tá entendendo? A maioria alugava. Alugado. Alugava a casa. E a grande maioria não tinha condições. Então ele tinha casa. Daqui era bonito, no verão era muito legal, muito agradável. Era um negócio totalmente diferente. De hoje, né? Aquele verão era muito legal, parecia que a gente estava em outro lugar. Agora, quando chegava final de fevereiro, para março, a gente ficava triste. Eu achava triste, sabe? Porque o pessoal ia embora, o veranista ia embora e voltava aquela vida normal. Sabe? Sim. Aí ficava negócio mais rápido. Mas quando tinha veranista aqui, era muito difícil. Terreno, isso aqui tudo areia, não sabe? Isso aqui mesmo, quando eu consegui, quando eu comprei esse terreno e me arrependi. O que tem aqui é fazer aqui? Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Era uma rua, né? Poucas casas, poucas casas. Rapaz, o que eu vi fazer aqui? Aí eu ia vender. Aí vim aqui com um camarada. Aí o cara disse, rapaz, vou vender esse aqui. Ele disse, rapaz, você está precisando de dinheiro? Eu disse, não. Por que você vai vender? Eu não vejo nada aqui de progresso aqui, eu não vejo condições nenhuma de crescimento aqui. Eu disse, rapaz, o sol se põe para quem vende e nasce para quem compra. Se você não está precisando de dinheiro, deixa aí. Não, e aí eu me liguei, né? Aí, rapaz, esse cara está falando isso comigo. Aí me aguentei e graças a Deus moro num lugar desse agora. Eu acho isso aqui bonito. Imagina o Itapuã sem seu rei. Está incorporado a paisagem de Itapuã. Não ia ser a mesma coisa, né? Eu tenho uma música, aquela música que eu faço de Itapuã de Boca Nova, aquilo eu fiz quando Itapuã, no governo de João Durval. Você não estava aqui, não? Ainda não. Porque uma repórter, eu estava aí na sala, sentado, assistindo, mas a casa ainda não era assim, não, sabe? Estava assistindo televisão, aí a repórter entrevistando Dorival Caymmi na praia, ele dizendo, você mestre, não sei o que, o senhor que já fez tantas músicas aqui sobre a Bahia e agora com essa nova orla, será que o senhor com certeza vai fazer alguma coisa? Ele começou lá com ela e eu pensando, você vai fazer, eu vou fazer também. Eu pensando, se ele vai fazer, eu vou fazer também. Eu pensando, eu vou fazer. Aí fiz aquela música, né? Da Ponte de Roupa Nova. Então, uma coisa inspira a outra, né? Pedrão tem uma música que me inspirou em outra música, eu fazer uma música, ele fala lá no pessoal do lado dele, da
Tia Seata, você tá falando? Não. Qual? Você fala um negócio, aqui saudade do meu lugar. Ah, Meu Lugar, sim. Né? Fala da infância, né? Sim. Aí, pô, me inspirou a fazer uma música também, falando da infância. E tem uma música de Valmir Lima também, que é Ilha de Maré. Aí me inspirou a fazer Baiana Bronzeada. Né? Viver no samba, foi quando eu vi Ilha de Maré. Aí eu procurei fazer aquela letra música. Um inspira o outro, vai. Isso. Eu vou convidar todo mundo para pesquisar todas essas músicas aí, viu? Para todo mundo ver, porque é muito rico, né? Sim. Muita referência. Compositor, inspira o compositor que compõe, inspira o outro que compõe e vai fazendo essa grande efervescência. Né? Isso é muito bom. Sem plagiar, né? Sem plagiar. Sem plagiar, certo. Porque você tem aquela referência, poxa, a inspiração que é diferente, né? Não é você recopiar, que é outro ponto importante de falar, né? Gente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrando aqui esse nosso bate-papo, agradecendo muito o Pedrão, muito obrigado por todo o nosso contato, de estar aqui, de falar pra gente estar junto aqui. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade também. Bom. Ó, seu Régio, mestre, muito obrigado por você não ter vendido o terreno, por você resistir fazendo samba aqui e você juntar essa comunidade e falar, a gente vai continuar com a praça e ter E todo diga esse assim trabalho. também, por me oferecer esse suco de goiaba, diga assim também, né? E por me oferecer esse suco de goiaba. Não, eu vou pegar agora. Então a gente tem um suco de goiaba. Que beleza, hein? Essas são as maravilhas de a gente descobrir as cidades, entender outras culturas que geralmente ficam escondidas, né? Não estão assim que às vezes a gente está andando, por exemplo, em Salvador, tá outra coisa, em outros lugares, você tem uma visão midiática, né? Ou que querem te direcionar. E invisibiliza essas outras experiências que acontecem, né? Que estão vivas na cidade, ficam invisibilizadas. Né? Isso, a gente faz uma live que tem pessoas passando, que tem barulho mesmo, tem sons, porque a gente está no quintal. E é vida, né? A gente está vivenciando a cidade de verdade, né? E aí, o seu Regi falou que vai vir com suco de goiaba para ver que a gente está vivenciando mesmo aqui. Isso não sabia, não estava aqui. Não estava no roteiro. Não estava no roteiro, a gente não pensou nessa história. E é muito bacana. Aliás, é um privilégio conhecer você, conhecer seu Regi, morar aqui nessa cidade maravilhosa, assim, de tantos contrastes e ao mesmo tempo com tanta riqueza. Né? Salvador é uma cidade que tem essa coisa muito forte da cultura africana, né? Então isso dá uma outra cara para a cidade mesmo, né? Ó, chegou o suco de goiaba aí, ó, que suco de beleza. goiaba que a gente... Ó. Peraí, deixa o seu Regi pegar o copo dele. Eu não vai pegar o copo? Pô, vamos brindar aqui para finalizar aqui. Opa, Tintim, seu Regi. E assim a gente vai se despedindo. Gente, obrigado. Tchau, obrigado, valeu. Tchau.